Ah, beleza, beleza. Bom, deixa eu ver aqui então como é que eu vou fazer aqui. Bom, pessoal, antes de mais nada, tá? É importante a gente falar, né? O diagrama em blocos faz parte do esquema eletrônico do notebook, tá? Então, uma coisa que a gente fala bastante, tá? É que nem sempre você precisa do esquema eletrônico para poder fazer o reparo do notebook, tá? Então, nos nossos treinamentos de manutenção de notebook, a gente mostra para o aluno como que ele faz o diagnóstico através dos sintomas. Então, nós como técnicos de manutenção, nós precisamos, de uma certa maneira, aprender a sentir, tá, os sintomas do equipamento que a gente está consertando, né? Então, se o equipamento está dando imagem, se a imagem tá com defeito, se o som está com problema, se está carregando o sistema no tempo certo, se está demorando muito, se está travando. Então, vários são os sintomas que se apresentam no equipamento, né? Agora, existem aqueles defeitos em que, de uma certa maneira, a maioria vai buscar no esquema, né, a solução para o problema quando o defeito está realmente na placa, né? Então, eu creio que muitos aqui, né, já sabe, por exemplo, trocar uma memória de um computador, de um notebook, já sabe fazer a troca de um HD. Caso não saiba, tá? A gente pode depois indicar alguns vídeos que a gente tem, né? Ou algum curso básico que a gente tenha, onde mostra como que se faz a instalação do HD, ou então como que se faz a troca, por exemplo, de um HD mecânico por um SSD, que é uma prática que hoje a gente está fazendo bastante, até para poder aumentar a vida útil dos notebooks e aumentar a sua velocidade. Hoje está muito comum a gente fazer essa troca, né? Comprar um HD, porque está caindo de preço, então a gente troca o HD mecânico, né? Que tem um certo tempo de acesso para poder inicializar, e os HDs SSDs, que são HDs eletrônicos, né? E que o tempo de acesso e de inicialização do sistema é muito mais rápido, né? Então, o cliente gosta muito disso, tá? Mas, quando o problema não é um problema desse, que você vai trocar alguma parte física, que é, entre aspas, fácil de ser trocado, como um teclado, um HD, ou uma tela, ou um módulo de memória, o defeito normalmente está lá na placa. E para resolver problemas na placa, muitas das vezes a gente vai precisar do esquema eletrônico. E para poder entender o esquema eletrônico, né, o professor Edson começou na quinta-feira já a dar uma aula sobre isso, né, sobre análise de defeitos em placas, né? Foi uma aula muito boa, né? Creio que nós aprendemos bastante, né? Mas agora a gente vai procurar aprofundar um pouco, né, nesse estudo do esquema eletrônico, tá? E para poder entender bem, você precisa olhar para essa parte do esquema, que praticamente, na maioria dos esquemas, é a primeira página, né? E a gente chama de diagrama em blocos. Então, através do diagrama em blocos, você tem digamos assim, é como se você estivesse olhando para uma planta de um determinado imóvel, né? Onde você vê onde é que está a sala, o banheiro, a área, a cozinha, a varanda, o quarto, né? E olhando para o diagrama em blocos, você tem uma noção macro de como que está dividido a sua placa eletrônica, tá?
E você que quer se aprofundar no estudo da manutenção de placas de notebook, você tem que entender esse diagrama, tá? Então, a gente vai começar a falar sobre o diagrama em blocos, tá? E nas próximas aulas, tá? Amanhã o professor Celso vai falar sobre fontes de alimentação chaveadas, como ele falou, né? Então, seria importante todos participarem dessa aula. Por quê? Porque na placa-mãe do notebook, gente, existe uma média de 8 a 12 fontes chaveadas, tá? Uma das coisas que eu pergunto muito nos treinamentos que eu dou é quantas fontes de alimentação tem o notebook, né? E muita gente responde, tem uma fonte, que o cara lembra logo da fonte externa, tá? Mas o notebook ele tem uma média de 8 a 12 fontes internas, dependendo do modelo do notebook. E o princípio básico de funcionamento de cada uma, tá? É a própria fonte chaveada que vai ser mostrada pelo professor Celso amanhã, tá? Então você pode até falar assim, mas fonte de notebook é muito barata, né? Eu compro ali na esquina por 40, 50 reais, né? Na verdade, gente, se você for comprar uma fonte original, não é tão barato assim, tá? Eu sei que você vai falar, mas aquelas fontes coreanas, né, que os chineses trazem, você compra aí nas lojas de informática em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro também, a gente compra aí na faixa de 40, 50 reais essas fontes compatíveis. E realmente é mais ou menos nessa faixa de preço, e algumas que eu tenho comprado até têm funcionado bem, tá? Mas, se você for comprar uma fonte dessa original, você vai pagar bem mais caro, né? E a nossa palestra aqui não é voltada só para o público do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou de grandes capitais, mas de todo o Brasil. E eu sei que aí, em muitas cidades aí onde a gente está sendo visto agora nessa palestra, às vezes, para você comprar uma fonte de alimentação de notebook, não é tão fácil de se comprar como é aqui nas capitais, tá? Então, muitas das vezes, você consegue comprar aí pela internet, mas você vai demorar aí 7, 8 dias para receber, que vai vir por PAC, ou vai vir por Sedex, ou vai vir de caminhão, ou vai vir de jegue. Ou seja, eu entendo as dificuldades que se tem para chegar em muitos lugares do Brasil ainda mais com esse correio ineficiente que eu acho, né? Pelo menos aqui na minha cidade ele é um pouco ineficiente, né? E atrasa muita coisa a gente tem que buscar lá na sede do correio, né? Então imagina quanto tempo que o seu cliente ficaria parado, né? Para poder receber uma fonte, né? Então, na placa-mãe do notebook, existem diversas fontes chaveadas, tá? E se uma fonte chaveada dessa parar, tá? Se uma fonte dessa parar, tá? Pode parar todo o funcionamento do notebook, tá, gente? Então, é o que a gente vai começar a analisar agora, tá? Então, aqui nós temos o exemplo de um diagrama em blocos, onde cada retângulo desse aí, tá? Significa um determinado circuito na placa eletrônica, tá? Esse retângulo aqui, aonde eu estou circulando aí com a setinha, né? É o retângulo do processador, tá? É o retângulo do processador, tá? E você vê que tem algumas ligações aqui. Esse modelo de placa aqui, tá? É um modelo de placa onde eu tenho esse processador e o próprio processador é quem controla a memória RAM. Ó. Nós vemos aqui, ó, uma linha DDR, tá? Saindo aqui e controlando essa memória
aqui, ó, tá? Aqui embaixo, a mesma coisa, tá? Então, o próprio processador, ele, que é um processador da Intel, tá? Ele controla 2 módulos de memória RAM. Aqui do lado direito é onde saem os controles para as saídas de vídeo, tá? Então, aqui nós temos aqui um outro controlador da AMD, né? Onde sai uma distribuição para a saída HDMI, a saída CRT, que é a saída VGA, onde você pode colocar também um monitor externo, você pode colocar tanto na saída HDMI quanto na saída de VGA, tá? E aqui o LVDS, que é a saída onde do conector que você encaixa o flat que vai para a tela de LCD, tá? Cada uma dessas letras aqui, desse conjunto de letras, gente, significa, na verdade, é uma sigla, tá? Então, por exemplo, aqui, LVDS significa Low Voltage Differential Signals, ou seja, sinais diferenciais de baixa voltagem, tá? Aonde é ligado o flat que vai ligar na tela de LCD do seu notebook, tá? Então, normalmente, todas essas siglas têm um significado, depois a gente pode falar para vocês, né? A gente faz uma relação de todas as siglas e o que significa cada uma, e isso é importante você saber. Por quê? Porque na hora de você fazer uma análise do esquema eletrônico, que a gente vai aprofundar mais adiante, você precisa saber o que significa cada uma dessas siglas. Aqui em cima nós temos o gerador de clock, né? O gerador de clock, ele vai gerar uma base de tempo para toda essa placa, tá? Tanto para o processador, que recebe o clock mais alto, quanto para os outros circuitos, que depende também de clock, tá? Então, é importante depois você entender que cada um desses retângulos tem uma função específica no funcionamento dessa placa. Aqui embaixo de cada retângulo tem uma numeração, tá, gente? Essa numeração significa para qual página tem o circuito que está se mostrando aqui, tá? Então, aqui, ó, o gerador de clock está lá na página 2, né? Aqui o processador está lá na página 3 e 4. E assim, ó, as saídas aqui, ó, cada um está numa página distinta. Então, na hora que você vai fazer uma análise de uma placa, de defeito numa placa, é importante você entender o diagrama em blocos. Por quê? Porque é a partir do diagrama em blocos que você vai se direcionar para uma determinada página do esquemário, tá? Você não vai precisar ficar olhando todas as páginas do esquema. Vai depender daquele sintoma e daquele defeito que você estiver analisando, tá, gente? Então, aqui embaixo nós temos o chip que a gente chama de PCH, da Intel também, né? E esse chip também, ele tem aqui os barramentos que ele se comunica com o processador, e temos aqui as saídas que vai se conectar a cada periférico, tá? Então, aqui, ó, HDD significa Hard Disk Drive, ou seja, é o controlador do hard disk, né? E é onde você ligaria, por exemplo, se você fosse fazer uma substituição de HD, você iria ligar ali. Aqui embaixo tem o ODD. ODD significa Optical Disk Drive, ou seja, é onde você liga a sua unidade ótica de DVD, né? Também é uma saída SATA, né? Mas nos modelos mais antigos de notebook era uma saída IDE, né? Mas normalmente essa saída já não é mais utilizada.
E mais aqui embaixo nós temos diversas outras saídas. Por exemplo, PCI Express, onde nós vamos ali ter a saída da rede cabeada, né? Que é ligada diretamente a um controlador aqui, ó, RTL 8103, onde você tem aqui o conector RJ45, que você vai ligar uma rede cabeada. E aqui nós temos a WLAN, onde você vai ter aqui um socketzinho, né, um slot, onde você liga uma plaquinha da Wi-Fi, né? Então, você precisa estar muito ligado no tipo do defeito que o cliente te relata, gente, porque às vezes o cliente pode estar falando, não tá acessando a Wi-Fi, ou então não está aceitando a rede cabeada, tá? Ou então não está lendo o HD, ou então não está lendo o disco de DVD. Então, você não vai precisar olhar todo o esquemário. Vai depender daquele tipo de defeito que o cliente tiver te relatado, tá? Mas aqui embaixo, o KBC é um controlador que também a gente chama ele também de Super I/O, tá? Ele faz todo o controle dos periféricos mais lentos, como teclado, touchpad, aonde está ligado também a ROM, né? E aonde está ligado também o controle do fan, que é o cooler que vai refrigerar o processador, tá? Então você vê que pelo diagrama em blocos você tem toda a localização aonde está todos os circuitos do notebook, tá? Aqui do lado direito nós temos as portas USBs que vai ligar também o webcam, vai ter a BT que é o Bluetooth, vai ter o leitor de cartão, tá? E vai ter todas as portas USBs também ligadas aqui nesse chipão. Lembramos, gente, que esse chipão aqui PCH, ele é um chipão que ele apresenta, depois de um certo tempo, tá? Muito problema, às vezes, de BGA, de solda fria, tá? É um dos grandes responsáveis em apresentar defeitos em placas notebooks, porque ele utiliza a tecnologia BGA, onde são esferas, né, que são soldados por baixo dele e que fazem contato com as trilhas. E depois de um certo tempo, e por causa do aquecimento que esse chip gera, pode ocorrer problemas de solda fria, tá? E o que se recomenda é que se faça o retrabalho de solda BGA, tá? Que se chama rebaling, ou seja, todo o chip é retirado, é trocado essas esferas e é ressoldado de novo. Normalmente, esse retrabalho tem que ser feito com máquina de BGA, tá? Muitos técnicos, eu creio que, inclusive, aqui na sala, tenha muitos técnicos que utilizam o procedimento de só aquecer a placa, né, gente? O pessoal faz lá um aquecimento, o pessoal bota na churrasqueira, né? Então esquenta o chip BGA e muitas das vezes a placa volta a funcionar. Agora, por quanto tempo? Por quanto tempo ninguém sabe, né, gente? Então é uma coisa que tem que ser analisada, tá? Porque você aquece uma placa dessa e daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, o cliente está de volta e acaba queimando o teu filme, tá? Então, nós temos aqui esse chipão. Aqui embaixo nós temos os controladores de áudio, né? Que vai ter as saídas de alto-falante, entrada e saída de microfone, tá? Analógico e digital. E temos também, nesse modelo aqui, a saída de modem, né? Antigo, né? Que tem a saída RJ11, que antigamente utilizava-se essa saída, tá? Então, gente, o que acontece? Aqui também, nessa placa aqui, nós temos
retângulos aqui à esquerda. Quem são esses retângulos à esquerda aqui, gente? São as nossas fontes internas, tá? Então, essas fontes internas são as fontes que nós temos nessa placa aqui. Então, quando você for analisar uma placa eletrônica ou for analisar um esquema, é muito importante que você analise essas fontes internas aqui, tá? Então, por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Você analise essas fontes internas aqui, porque cada uma delas tem um valor. 3 volts e 5 volts, tá? São o que a gente chama de fontes primárias, tá? Então, a gente vai ver depois lá no esquema, pode ser que existam mais fontes primárias aqui. O que são fontes primárias, gente? Fontes primárias são fontes que existem no notebook se a fonte estiver conectada ou se a bateria estiver carregada, tá? Então, a gente chama de fontes primárias, tá? E são as primeiras fontes que devem ser analisadas na hora que você for fazer um reparo numa placa dessa, tá? Então, por quê? Porque essas fontes, elas já devem existir, essas tensões, elas já devem existir no notebook, mesmo se o notebook estiver desligado lá no botão de power, tá? Então, se você tem um notebook, ele está ligado na tomada, tá? E se você for medir lá na placa, essas fontes primárias, elas já existem, tá? Então, uma das primeiras análises que eu faço quando eu vou fazer medidas na placa do notebook é saber se essas fontes primárias já estão presentes na placa, tá? Por quê? Porque elas são a base das outras que vão vir depois, tá? Depois que você aperta o botão de power, tá? Aí as outras fontes que nós chamamos de fontes secundárias, elas vão sendo ligadas uma em sequência, tá? Depois também em palestras mais à frente, né? A gente vai falar também sobre as sequências de start da placa mãe do notebook, tá? Então, quando você aperta o botão de power, uma sequência de estados da placa vão sendo inicializados até que a placa ligue por completo, tá? Então, na hora de você fazer análise de defeito nessas placas, o que se analisa é essa sequência, em que ponto essa sequência foi paralisada, né? Aí você consegue descobrir aonde que está o defeito da placa, tá, gente? Então, por isso que quando você se depara com um defeito numa placa, é importante que você entenda do esquema, tá? Para que você consiga fazer essa análise de sequências, tá? Em que sequência que essa placa parou, tá? E através dessa sequência você vai definir aonde que está o defeito, né? Você vai fazer a medida com o multímetro ou com o osciloscópio, né? Ou com os aparelhos que você tiver para poder fazer essa análise, tá? Mas aqui nós vemos, então, essas fontes internas. Nós temos aqui a fonte de 3 volts, de 5 volts, a fonte de 1.05, a fonte de 1.8, a CPU Core. A CPU Core é a tensão de núcleo do processador, tá? A VGA Core de 1,1 volt, tá? A tensão de 1,5 volt SUS, 1,05 VTT, outras tensões aqui do circuito que gera a imagem, tá? E aqui o charger, que é a parte do carregador de bateria, né? Ou do circuito de bateria do notebook, tá? Outra coisa importante que a gente precisa falar, tá? Anotem as dúvidas aí, que daqui a pouco a gente vai
dar uma parada, tá? Para a gente responder algumas dúvidas que houverem aí relativos ao que eu falei até agora, tá? Mas outra coisa aqui no lado direito do esquema, aqui embaixo, nós temos também um outro retângulo com várias informações aqui, ó. Top, GND, IN1, IN2, VCC e BOT. O que significa isso, gente? Isso aí significa que isso aqui são as camadas que essa placa possui, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o exemplo de uma placa, tá? E eu olhando aqui, olhando com o microscópio, eu consigo ver. Deixa eu aumentar aqui a minha imagem só para poder. Aqui. Aqui, ó, vou mostrar aqui na câmera. Eu tenho aqui uma placa eletrônica, tá? É uma placa de notebook. Eu consigo ver aqui em cima, eu consigo ver as trilhas, tá? Eu consigo ver trilhas aqui, tá? Se eu olhar aqui na parte de baixo, eu também consigo ver trilhas aqui, tá, gente? Só que essa placa aqui, ela não tem só duas camadas, ela só não tem a camada de cima e a camada de baixo, tá? Aqui no meio, eu tenho várias camadas aqui, tá? E aqui no esquema, gente, nesse esquema aqui que a gente está mostrando, nesse quadradinho aqui da esquerda, tá? Nesse quadradinho aqui da esquerda, da direita, quero dizer, tá? Eu tenho aqui todas as camadas dessa placa. Eu tenho a camada top, que é a camada superior, tá? Logo abaixo da camada top, eu tenho a camada de GND. O que significa GND? GND significa ground. Então, logo abaixo da camada superior, eu tenho a camada de terra. Toda a segunda camada é uma camada de aterramento dessa placa, tá? Em volta da placa toda. Mas é tipo um sanduíche, tá, gente? Você tem que entender que é um sanduíche. Abaixo da camada de GND, eu tenho a camada IN1 e eu tenho outra camada que é IN2, que são camadas de sinais. Essas camadas de sinais são camadas que também ajudam a interligar com um componente ao outro, ou um lado da placa com o outro lado lá de baixo da placa, tá? Então, existe aí várias interligações. E logo abaixo dessas duas camadas, eu tenho a camada de VCC, que é uma das camadas de alimentação elétrica da placa. E, por último, eu tenho a última camada, que é a camada aqui de baixo. Então, essa placa aqui, gente, eu tenho aqui, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas de trilhas, tá? Então, porque às vezes você pensa, não, eu vou trocar todos os componentes da placa e para resolver o problema. Nem sempre você pode trocar todos os componentes da placa e mesmo assim não resolver o problema da placa. Por quê? Se for o problema de algum rompimento, de alguma trilha interna, você não vai ter como fazer esse reparo dessa placa. É por isso que é importante você, ao receber o notebook para reparar, você deve perguntar em que circunstância que aconteceu o problema. Por quê? Se esse notebook tiver caído no chão, tá? Caiu no chão, ele pode ter danificado alguma camada interna, gente, tá? E se danificou alguma camada interna, tá? Provavelmente você não vai ter reparo, tá? Não vai adiantar, não é o componente que quebra ou o circuito integrado que quebrou. Pode até ocorrer um defeito muito comum, que é o defeito de danificar trilhas, danificar soldas, tá? Aí a solda quebra, quando você faz uma renovação de solda
que é um procedimento de reparo que a gente mostra no nosso treinamento e que a gente pode falar mais tarde, muitas das vezes, se só a solda que quebrou, ao renovar essa solda, a placa volta a funcionar. Mas se foi alguma camada, alguma trilha interna que arrebentou, devido ao tombo que tomou, tá? Praticamente essa placa está perdida. Então, existem casos de equipamentos que caem no chão que a placa já era, tá? Você não pode dar... Eu falo muito isso no curso de celular também que a gente dá, que às vezes chega no celular só com a frontal quebrada porque caiu no chão. Mas quando quebra a frontal, não é sempre, tá, gente? Mas em alguns casos pode danificar a placa também, porque a placa do celular também tem camadas de trilhas internas. E se essas camadas danificarem, já era a placa, tá? Então você não pode dar 100% de chance para o teu cliente só a tela que tem que ser trocada, só a frontal. Você tem que falar para ele que você vai testar, tá? E o ideal é que você tenha frontais de teste, né? Para que você teste e diga para o cliente, olha, é só a frontal mesmo, né? Ok? Mas na placa do notebook também pode ocorrer isso, tá? Então tem que se tomar esse cuidado, gente, porque se a placa cair e danificar camadas internas, tá? Você também pode ter perdido essa placa. Outra coisa que precisa tomar cuidado é quando ocorre a vulcanização ou algum componente que literalmente torra e ele acaba torrando as camadas da placa, tá? Quando ocorre isso, gente, em alguns casos, você também perde a placa, tá? Porque na hora que esse componente, se ele esquentar demais ao ponto de vulcanizar a placa, ele pode danificar várias camadas internas, tá? Então, em alguns casos, quando eu recebo placa que chega vulcanizada, é perda total. Tá? Essa placa só vai servir para sucata. Então, eu já tenho que providenciar uma outra placa para o cliente, porque nem sempre vai dar para consertar essa placa. Tá? Porque se danificou camadas internas, eu não tenho como reparar. Eu até tenho como reparar uma trilha interna, uma trilha superior que tenha arrebentado, ou lá do outro lado da placa, eu posso fazer o que a gente chama de wire-up, né? Ou restauração, a gente usa um fininho fino para poder fazer um jumper. Então, às vezes, dá para fazer isso, tá? Mas se for na camada superior ou lá na camada de baixo. Fazer esse tipo de reparo numa camada interna é praticamente impossível. Então, você pode perder a sua placa, tá? Então, é isso que eu queria falar desse diagrama aqui. Tem aqui um outro diagrama um pouquinho também, um pouco diferente, mas que tem as mesmas características. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho também um processador, né? Aqui nessa parte aqui. Ele também está ligado aqui a um processador de vídeo da NVIDIA, tá? Onde tem aqui a saída de vídeo HDMI, tem a saída LVDS e a saída de vídeo VGA aqui também no CRT, tá? Aqui do outro lado, ele já controla o próprio processador. Notem que o próprio processador, nesse caso aqui, gente, ele já controla vídeo e controla também as memórias RAM, tá? Então, isso o próprio processador já controla, tá? E aqui eu tenho o chip PCH, que faz os outros controles, tá? Faz o controle de áudio, né? Ó, áudio aqui, ó. Faz o controle aqui da rede cabeada, da rede Wi-Fi, RJ45, né? Os cartões de memória que você pode colocar. Aqui do outro lado já controla também o HD, o DVD, já tem outras saídas aqui, ó, saída de webcam, saídas USBs, tá?
controla... Aqui embaixo eu tenho o Super I/O, né, que também executa diversos controles, né, de teclado, touchpad, fan, tá? Então, gente, é uma coisa que precisa ser analisado. O diagrama em bloco te dá uma visão de como que você, aqui do lado direito, em cima, é onde nós temos as fontes internas, tá? Desse notebook, tá? E que você deve encontrar na hora que você for fazer as medidas lá no esquema, tá? Tá? Então, através dessas medidas, você vai saber se as fontes estão funcionando ou não. E aqui também mais uma representação de um processador da Intel, né? Controlando memória de um lado, né? Controlando as saídas de vídeo ou placas de vídeos do outro lado, e aqui o chip que faz o controle dos outros periféricos. Tá? Aí eu queria saber aí de vocês se tem alguma dúvida aí que a gente possa já tirar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui está a sequência de start, que a gente vai falar. Alguma pergunta aí, gente, do que nós falamos até agora? O Ari... Estou com um notebook onde foi colocada uma fonte universal e a mesma, ao ser conectada no notebook, estourou. Ao verificar a fonte original, está ok. Agora não tem tensão no DC jack. Será problema nele? O Ari Santana, provavelmente essa fonte universal que você colocou, ela danificou circuitos na placa do notebook. Inclusive, amanhã o professor Celso vai falar sobre manutenção, funcionamento e manutenção de fontes, tá? Onde a gente vai falar um pouquinho de fontes de alimentação, tá? Já adiantando um pouco, nós não recomendamos o uso de fonte universal para alimentar notebook, tá? Por quê? Porque pode acontecer isso daí que aconteceu com esse notebook aí, viu, Ari? A fonte universal, ela fornece, algumas fontes universais, fornece 4,5 amperes, tá? E o notebook, se você olhar atrás do notebook, ele vai ter lá um valor de tensão, tipo assim, vou dar um exemplo, 19 volts, e vai dar um valor de corrente que ele precisa para funcionar. Vou dar um exemplo, 3,42 amperes, tá? Então, um notebook de 19 volts, 3,42 amperes, tá? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu preciso de uma fonte que me forneça 19 volts e me forneça um máximo de 3,42 amperes, tá? Não quer dizer que você ligando esse notebook, ele vai consumir 3,42 amperes, tá, gente? Porque corrente é uma coisa que é uma grandeza elétrica que o notebook vai consumir de acordo com o que ele estiver fazendo, tá? Por exemplo, se você estiver escrevendo uma carta no Word, tá? Você vai estar com a tela branca e lá dentro do Office, né, do Word, e digitando lá. Normalmente, você vai estar digitando e vai estar aparecendo letras pretas, tá? Com certeza, você não vai estar gastando 3,42 amperes, tá? Isso aí a gente pode medir, tá? Através de um amperímetro. Existem várias formas da gente medir a corrente que o notebook está consumindo, tá? Mas não vai estar gastando 3,42, tá? Por quê? Porque você vai estar gastando um mínimo de vídeo. Uma das áreas que mais consome corrente no notebook, gente, é a parte da tela, né? Quando você está usando muitas cores ou muita movimentação, quando você está vendo um vídeo,
está vendo um filme, é a hora que mais está consumindo corrente no notebook e pode chegar próximo dos 342, tá? Que a fonte vai estar fornecendo para esse notebook, tá? Então, só que quando o notebook é assim, o máximo que ele consome é 342. Quando alguma coisa entra em curto no notebook, a tendência é que esse consumo de corrente passe de 342, tá? Quando isso ocorre, gente, automaticamente a fonte que está alimentando o notebook, se ela for de 342, ela vai desarmar. Por quê? A fonte chaveada, ela é chamada de fonte chaveada, tá? Porque ela tem lá um chaveamento de frequência, tá? E uma das características das fontes de notebook originais, tá? É que quando o consumo que ela foi projetada para fornecer, quando acontece uma demanda, ou seja, uma puxada de corrente maior do que ela foi projetada, automaticamente a fonte desarma, tá? Então, todas as fontes chaveadas que hoje você usa em informática, elas têm esse circuito de proteção. Antigamente, quando a fonte não era chaveada, quando acontecia algum curto, queimava um fusível dentro da fonte. Hoje, não existe mais isso, tá? Hoje, o que acontece é que, quando aumenta a corrente, a fonte desarma. Você pode pegar a sua fonte de notebook aí e dar um curto aí no conector aí que você liga no notebook, você vai ver que ela não vai queimar. Se ela for daquelas fontes que tem LED, o que vai acontecer? Simplesmente o LED vai apagar, tá? Mostrando que a fonte desarmou. Então, quando você usa uma fonte original, tá? Ou compatível com aquele notebook, ao aumentar a puxada de corrente, automaticamente a fonte desarma. Quando você usa uma fonte universal, isso não acontece, tá? Muita gente fala, mas eu sempre usei fonte universal e nunca queimou. Nunca queimou porque nunca houve necessidade, ou de repente, o notebook nunca entrou em curto. Mas quando entrar em curto esse notebook que estiver sendo alimentado por uma fonte universal ou por uma fonte que fornece uma corrente superior àquela que foi especificada para aquele notebook, o que vai acontecer? Essa fonte não vai desarmar, vai continuar mandando corrente para o notebook e a placa do notebook ela vai estourar e pode até vulcanizar, ou seja, você pode perder a placa do notebook porque você usou uma fonte universal, tá? Não quero te colocar medo, tá? Agora eu esqueci o nome dele, acho que foi o Ari, né? Não sei quem foi, agora eu não lembro agora o nome. Desculpa, tá? Mas o fato de ter usado uma fonte universal, você jogou mais corrente do que aquela placa do notebook tinha sido projetada para receber. Então, vai estourar alguma coisa no notebook. Isso se você não perdeu a placa, tá? Então, é uma coisa que tem que ser analisada. Tomara que tenha queimado um MOSFET ou tenha queimado um fusível de proteção ou uma bobina de proteção, tá? Que aí vai ter reparo. Agora, há casos em que essa alta corrente acaba estourando uma trilha interna daquelas camadas internas, aí já era, aí você vai perder a sua placa eletrônica, tá? Ok? Não sei se ficou claro essa informação, tá, gente? Mas evitem usar fonte universal. Isso aí, ó, hoje as fontes estão tão baratas que não vale a pena você usar fonte universal. O que você tem que fazer é comprar fonte compatível, ou seja, se o seu notebook pede, ou do seu cliente, 19 volts, 3,42 amperes,
você tem que botar nesse notebook uma fonte de 19 volts, 3,42 amperes. Ah, eu posso botar uma fonte de 19 de 4,7 amperes? Até pode, gente. Só que não vai ter segurança. Porque se o notebook entrar em curto, essa fonte de 4,7 amperes vai mandar corrente e vai estourar a placa do notebook, tá? Então, é um alerta que a gente dá quando chega notebook na minha oficina com uma fonte de corrente maior do que aquela que foi especificada para o notebook, eu alerto o cliente, eu vendo uma fonte para ele compatível e pego a dele à base de troca. Então, eu tento resolver o problema do cliente. Ok? Beleza? Então, procurem fazer isso também e esqueçam isso. A fonte universal, gente, para mim, só serve para me usar aqueles bicos que vem nela. A fonte em si mesmo eu não uso, mas eu uso aqueles bicos e o cabo, né? Porque aí aqueles bicos que vêm, que tem umas fontes universal que vem 8, 10 bicos de conector diferente, né? Aqueles bicos ali são úteis para você, mas a fonte mesmo, ela não deve ter utilidade para você, ok? Vou ver aqui mais alguma pergunta. Um episódio também já aconteceu com um amigo, foi usar uma fonte universal e queimou a placa do Note. Pois é, o, o Visconde. O Visconde é que falou isso, né? Isso aí. Só para salientar, a fonte universal não é fonte de bancada. É isso aí, né, Beto? Fonte universal não é fonte de bancada, tá, gente? Então, não deve também. A minha fonte, que veio com o notebook Dell, após um tempo não funcionava mais, mas quando ligava, o mesmo pedia pelo menos uma de 90 watts. Tive que comprar uma fonte original de 120, 19, 6,7 amperes. Pois é, o Antônio Carlos Lanera, mas se a especificação do seu notebook for de uma corrente menor, você está colocando em risco esse notebook, tá? Porque se ela tiver que desarmar para poder proteger, não vai proteger, tá? O ideal seria você colocar uma original de 90 watts, né? Você colocou uma de 120, tá? O ideal seria colocar uma de 90 watts. Provavelmente, a que você... o que acontece, gente? Dentro da fonte, existem capacitores eletrolíticos. E quando esses capacitores eletrolíticos eles secam ou eles perdem as funções deles, ele começa a dar defeito, tá? Isso acontece muito em televisão LCD, né? Para quem trabalha com manutenção de TV LCD aí, sabe disso. As fontes de TV LCD, quando os capacitores começam a dar defeito, a televisão começa a desligar por causa dos capacitores eletrolíticos, tá? Então, os capacitores eletrolíticos são os primeiros componentes que dão defeito nas fontes de alimentação, tá? Aí acaba perdendo a potência, tá? Mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver aqui. Porque após algumas modificações, nem a de 90 watts ligava o mesmo. Porque aí provavelmente também o notebook também já estava antigo, já estava começando a pedir uma corrente maior, né, Olanela? Pode ter acontecido isso, tá? Alguma pergunta aí, gente? Professor, e o que dizer das fontes universais de marca, exemplo, Eugene ou Targus? Olha, o Zenilton, o que você tem que tomar cuidado são marcas boas, tá? Essa Targus, por exemplo, é uma marca boa. Mas o que você precisa tomar cuidado é com a corrente que
a corrente de proteção do notebook, tá? Se você tem um notebook, tá? Que pede 3,42 amperes, tá? Estou usando esse exemplo porque tem um monte de modelo aí de notebook que é 3,42, né? Isso quer dizer o seguinte, ele gasta, no máximo, 3,42, tá? E se você bota uma fonte de 4 amperes, por exemplo, você está dizendo o seguinte, olha, o notebook, eu tenho mais 3,42, vai dar 572 miliamperes a mais, tá? Eu vou poder fornecer 582 miliamperes a mais se você precisar. Ou seja, se alguma coisa no notebook entrar em curto e puxar uma corrente maior do que 342, as trilhas internas desse notebook, eles podem sofrer uma corrente maior do que eles foram feitos para poder suportar. E pode ocorrer aí a vulcanização dessa trilha e você perder a placa eletrônica, tá? Então, não é pela marca. A marca Targus é uma marca boa, tá? Mas você tem que ver se ela tem o controle de ajuste. Se você tiver como ajustar, por exemplo, eu não sei se perguntaram, mas aí pode se perguntar o seguinte: então eu posso usar a fonte de bancada para alimentar o notebook? Pode. Você pode pegar aqueles bicos lá da fonte universal e ligar numa fonte de bancada, só que aí você vai ter que ajustar lá na fonte de bancada 19 volts e o máximo de 3,42 amperes. Por quê? A fonte de bancada, você pode ajustar a corrente de limite, né? Ou seja, ela não vai fornecer mais do que 3,42. Entenderam? Tá? Então, você poderia usar uma fonte de bancada. Se essa fonte Targus que você está falando, se ela tem controle de corrente, se ela tem ajuste de corrente, você poderia utilizá-la. Agora, se ela não tem controle de corrente, fica difícil você usar ela, tá? Você pode até usar, mas você vai estar usando no risco, tá? Você vai estar usando no risco porque você vai estar podendo jogar uma corrente maior, tá? O André Oliveira dá uma prévia sobre a renovação de solda, como funciona. O André, o que acontece? A placa-mãe do notebook, como a maioria dos equipamentos eletrônicos, tá? Estou falando André porque foi ele que perguntou, tá, gente? Mas eu estou respondendo para todo mundo, tá? Então, eu estou respondendo para todo mundo. O que acontece? A placa, tá? A placa-mãe do notebook, tá? Ela, a partir de 2006, até 2006, a solda, a composição química da solda era 37% de chumbo e 63% de estanho, tá? A partir de 2006, houve uma mudança, tá? Nessa composição química, tá? E passou-se a usar o que a gente chama de solda Lead-free. Então, hoje, todos os equipamentos eletrônicos que são fabricados, notebook, celular, televisão, pensa aí num equipamento eletrônico, tá? Todas as fábricas hoje usam solda lead-free. Solda de chumbo é proibido entrar na fabricação de equipamentos eletrônicos hoje em dia. Por quê? Descobriu-se que a solda de chumbo estava fazendo mal para as pessoas, tá? E a partir de 2006,
todos os equipamentos eletrônicos passaram a usar a solda lead-free, tá? Que é uma solda que tem 99,7% de estanho e 0,03% usa índio, usa cobre, usa prata, usa outros elementos químicos, tá? Só que essa solda lead-free significa livre de chumbo, tá? Não tem mais chumbo, tá? Aí você pergunta, mas eu vou ali na loja de eletrônica e eu consigo comprar solda de chumbo? Sim, você consegue comprar aqueles carretéus, ou então a solda que você compra aí na loja de eletrônica, tá? De uma maneira geral, é solda de chumbo, tá? Ou seja, para a manutenção, essa solda ainda é permitido ser vendida. E é a que eu uso aqui também, no meu laboratório, eu uso solda de chumbo, tá? Agora, para fabricação, essa solda, ela está proibida, tá? Só que essa solda lead-free, ela, além dela ter um ponto de fusão maior, porque a solda de chumbo, o ponto de fusão dela era 185 graus Celsius. A solda lead-free é 225 graus, tá? Ou seja, ela só funde a uma temperatura maior. É por isso que muita gente usa aqueles ferros de solda de 30 watts e não consegue trabalhar, tá, gente? Então, uma coisa que muitos alunos meus me falavam, eu tenho aquele ferro de 30 watts, mas aquele ferro eu não consigo soldar quase nada. É porque o ferro de 30 watts, gente, não consegue derreter a solda lead-free, que tem um ponto de fusão maior. Então, para derreter a solda lead-free, você precisa de um ferro de 40 watts ou mais, tá? Então, é por isso que aquele seu ferrinho de solda de 30 watts, que você já tem há 10 anos guardado na gaveta aí, você tem muita dificuldade de soldar, porque o ponto de fusão subiu, tá? Então, o que acontece? Essa solda lead-free, ela é uma solda que tem um ponto de fusão maior, porém, ela tem um problema, que ela é mais quebradiça. Com o tempo, ela quebra. Então, hoje, a maioria dos equipamentos eletrônicos apresentam defeito de solda fria, tá? O que é a solda fria? É quando a solda trinca, ou quando ela envelhece e ela perde contato com o terminal do componente. Então, esse é um dos maiores defeitos em placas eletrônicas, de uma maneira geral, tá, gente? Não é só em notebook, tá? Em equipamentos, de uma maneira geral, ocorre muito problema de solda fria, tá? Então, todo técnico de manutenção, eu creio que eu devo estar falando para muitos aqui na sala, sabe disso, né? Então, existe aí um grande problema que dá nos notebooks, que é o problema da solda fria debaixo do chip BGA, né? Que a gente tem que tirar o chip, trocar as esferas da solda e ressoldar esse chip no lugar. Só que esse procedimento, gente, quem faz isso tem que fazer com máquina, tá? Com a máquina de BGA. Uma máquina de BGA, a mais em conta, aí está na faixa de R$ 8.000, tá? É a máquina de BGA, tá? Para poder fazer o retrabalho de rebaling, que é tirar o chip BGA, trocar as esferas e recolocar de novo, tá? Então, muita gente não faz isso. O que muita gente faz aí? Só esquenta o chip, tá? Esse procedimento faz a placa voltar a funcionar, mas por quanto tempo? Por uma semana? Por um mês? Por 2 meses? Por 3 meses? É um procedimento paliativo, tá? Então, eu não recomendo você fazer isso, tá? Mas, se você quiser fazer, você aprende muito a fazer isso por aí, tá? Existem aí diversos vídeos na internet ensinando a você esquentar a placa aí. E esse esquentar a placa é um tipo de renovação da solda, tá? Nós fazemos aqui uma renovação em toda a placa. A gente passa o fluxo líquido em toda a placa,
não só no chip de vídeo, mas em toda a placa, e nós renovamos toda a solda da placa, tá? Não só do chip BGA, tá? Nós fazemos o retrabalho do chip BGA, tá? Mas antes de fazer isso, a gente renova a solda BGA usando fluxo líquido, que é um fluxo transparente, que vende aí nas lojas de eletrônica, tá? E você renova a solda, tá? Então, muitas das vezes, a gente recupera a placa só fazendo essa renovação da solda, tá? Então, isso a gente mostra no nosso treinamento, como fazer isso adequadamente, tá, gente? Se você fizer isso de maneira errada, você vai danificar mais a placa do que reparar, tá? Então, tem todo um procedimento, tá? Que deve ser feito para se fazer esse procedimento, tá? Então, existem algumas regras para se fazer isso, tá? Esse procedimento aí no chip BGA é chamado também de reflow, tá? Então, esse reflow, às vezes, faz a placa voltar por algum tempo, mas pouco tempo demora, né? Fala sobre a churrasqueira. A churrasqueira é basicamente isso, tá? É você esquentar a placa. Mas a gente não recomenda fazer isso, tá, gente? Isso, às vezes, faz você perder a placa de vez, tá? Com o stencil não dá para fazer? Para fazer o rebaling, ô Ezequias, você tem que ter o stencil para refazer as esferas do chip BGA, tá? Lá no nosso curso de placas, tem um capítulo inteiro, deve ter mais de 10 horas de aula, gente, só falando dos procedimentos de rebaling, tá? Então, depois, quem quiser se aprofundar, aproveita que o nosso curso de manutenção de placas ainda está na promoção e termina no domingo, às 23h59, ok? O Ari Santana faz rebaling em CI de celulares. Pois é, o Ari, mas provavelmente você faz o rebaling com estação de ar quente, né? O chip de celular, como ele tem uma quantidade menor de esferas, dá para você fazer com a estação de ar quente. Dá para fazer rebaling, gente, com a estação de ar quente também. Dá para fazer rebaling em notebook. Mas você tem que ser ninja, tá? Eu conheço algumas pessoas, eu já fiz também, só que dá muito trabalho e o retorno financeiro, às vezes, não vale a pena, tá? Ok? Pergunta, gente. Qual o fluxo líquido que vocês usam e como usam? Verônica, o fluxo líquido é o fluxo líquido que a gente compra aí nas lojas de eletrônica, tá? É um fluxo líquido transparente, é o chamado fluxo no clean, tá? Vende em lojas de eletrônica e na internet também é vendido aí, tá? Ok? Perguntas? Eu faço a renovação de solda em forno elétrico, tá? A gente usa um forno elétrico devidamente monitorado, tá? Porque se você passar a temperatura, gente, tá? Não é forno de micro-ondas, não, tá, gente? Por favor, hein? É forno elétrico, mas esse forno ele é devidamente monitorado, tá? Para poder tanto monitorado tanto em tempo quanto em temperatura, para que não ultrapasse as temperaturas e você acabe realmente assando a placa, ok? Pergunta, gente. O que ocorre, gente, aí é que muitos clientes, às vezes, eles não aprovam
o Ribali na placa, tá? Um retrabalho de Ribali está custando hoje em torno de 350 a 600 reais, dependendo do modelo do notebook. Aí você fala assim, pô, mas meu notebook vale R$ 1.000. Como é que você vai pagar R$ 500 no Ribali, tá? Então, tem isso, tá? Porque o Ribali dá muito trabalho para ser feito, tá? Você, para atingir uma excelência, você precisa treinar bem. Vale a pena? Vale a pena, tá? Vale a pena. E nós temos até o professor Ismael, que começou com a gente aqui, ficou de montar uma palestra sobre rebalem de chips BGAs, tá? Eu estou aguardando o posicionamento dele, tá? Para a gente providenciar essa palestra, provavelmente na semana que vem, tá? Amanhã eu vou entrar em contato com ele para saber se a gente vai poder viabilizar essa palestra, tá? Mas até ele atingir um nível de excelência, ele treinou bastante, teve que treinar bastante. Vale a pena? Vale a pena, tá? Ele, inclusive, ele terceiriza para empresas de assistência técnica, tá, gente? Então, se você depois quiser o contato dele, a gente passa o contato dele, ok? Ou se tiver alguém aqui, tá? Desculpa, tá, gente? Se tiver alguém aqui que já faça rebalem e terceirize, é só você falar, tá? Que a gente aí também vai. Eu já fiz isso bastante. Hoje a gente não faz mais esse serviço de rebalem, porque é um pouco trabalhoso e hoje a gente já não faz mais, muito embora eu terceirize a manutenção de placa para algumas lojas. Mas quando é rebalem, eu mando para uma outra empresa, tá? Montou uma máquina para BGA com Arduino, controlando, eu estou fazendo teste. Por enquanto, está bem satisfatório. Já efetuei alguns por aqui, deu certo, recuperei uma sucata. Aí, ó, já temos aí o Lanera aí que já está fazendo até a máquina de BGA. Ó. Depois, ó, entre em contato com ele aí, tá? Para, de repente, para comprar a máquina de BGA com ele, tá? Pois é, ô Laneira, vai treinando aí e depois. O stencil usado para notebook é diferente de smartphone? Só vou te mostrar aqui, ô Verônica. Olha o tamanho do chip BGA do notebook, ó. Olha o tamanho aqui, ó. É quase o tamanho, tá? Do notebook, da tela do celular, tá? Um chipzinho desse aqui, tá? Tem em torno de 600 pontos de contato, tá? Então, para você ver que o stencil, só para responder a sua pergunta aí, tá, Verônica? Se o stencil de celular é diferente do de notebook. É bem diferente porque ele é bem maior, tá? Ele tem um tamanho bem maior, tá? Megatrônica. Megatrônica. Betina, eu não entendi. Você botou Megatrônica aí por quê? Você faz esse serviço aí de rebalem? Se tiver alguém aqui que faça rebalem, gente, fale agora ou se cale para frente, para sempre, tá? Porque se tiver, a gente pode aí indicar aí quem faz rebalem aí e está participando aqui, tá? Fluxo, atualmente, o que eu mais utilizo é o AMTEC 559, com reagente UV para inspeção visual, para limpeza. O que acontece é que não perguntaram, mas você poderia perguntar, mas eu posso usar o fluxo pastoso para poder fazer essa renovação? Até pode, tá, gente? Só que o fluxo pastoso, depois que você usar imagina você usar o fluxo pastoso
em toda a placa. Você vai ter que jogar o fluxo pastoso em toda a placa. E depois que você fez a renovação, você vai ter que dar um banho nessa placa com álcool isopropílico para tirar toda aquela gordura que fica, tá? Então, eu acho por demais trabalhoso você fazer esse procedimento com fluxo pastoso. O ideal é fazer com fluxo líquido, tá? Você compra aí 1 litro. Aqui no Rio de Janeiro, o litro do fluxo pastoso, do fluxo líquido, está custando em torno de R$35, tá? Não sei em outros lugares aí, tá? Mas o fluxo líquido no clean, o que significa no clean? É que eu não preciso limpar ele, porque só em você aquecer ele já evapora, tá? Só tem que ter cuidado, né, gente, que na hora que você coloca ele no forno ou no aquecimento, gera gases ali que não faz bem para a saúde, tá? Então, o ideal é você se proteger com máscaras ou fazer num ambiente que seja aberto ou que seja bem ventilado, porque senão você vai estar respirando aqueles gases ali provenientes da evaporação do fluxo líquido e isso pode vir a te fazer mal, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, ok? Fiz até o programa de 3 rampas. Legal, ô Antônio. Depois, se der certo aí e você quiser comercializar essa máquina aí, ó, podemos aí negociar, tá? Beleza? Se der certo aí, a gente pode negociar aí. Tenho muita gente interessada em comprar essa máquina aí, tá? Porque as máquinas que tem aí no mercado são muito caras. Se tiver uma alternativa mais barata, a gente pode aí recomendar, tá? Beleza? No Rio de Janeiro, aonde você compra esses insumos? Ô, Verônica, ali na Rua da Constituição, esquina com República do Líbano, ali no Campo de Santana, tem uma eletrônica ali, tá? Na esquina da Rua da Constituição com a Rua República do Líbano, tem uma eletrônica ali que vende fluxo líquido, vende diversos insumos para retrabalho de placas, tá? Vende álcool isopropílico, vende a fita reflexiva, tá? Vende a fita Kapton, vende vários. Muito embora, às vezes, é melhor comprar em São Paulo, tá? Mas parece que você é aqui do Rio, né? E no Rio é ali que se compra, tá? Quando compro, eu compro ali. Ok? Depois você me pede lá no WhatsApp direitinho que eu te passo. Quando um chip BGA esquenta muito, pode ser problema de solda fria? A solda pode ter entrado em curto ali de baixo, tá, Renan? Mas pode ser defeito nele sim, tá? O chip pode ter ido para o espaço, porque nenhum chip, gente, pode esquentar a ponto de queimar o teu dedo. A não ser o processador e o ponte norte, né? Ou o chip processador de vídeo, que esquentam bastante, os outros chips não devem queimar a tua mão, tá? Então, eu não sei como é que eu tiro isso daqui. Isso aqui lá do André. O André fez uma pergunta lá em cima. Eu esqueci de tirar, agora eu tenho que subir lá em cima para tirar, né? Ô Celso. Ok, pessoal? Bom, deixa aí o André aí, que o André está... É porque tem que subir lá em cima no chat para poder tirar. Eu não consigo tirar. É 9h27. Oi? 9h27. 9h27.
9h40, 9h27. Caramba, eu esqueci de tirar. Olha o problema. Ah, tá aqui. Tá. Pronto. Deixa eu ir lá embaixo. Mais alguma pergunta aí, gente? Deixa esse cara. Professor, qual o fluxo líquido é melhor? O transparente ou amarronzado? Ô, Lanela, eu uso o transparente, tá? Porque o transparente, ele é o no clean. Você não precisa limpar. Aquele amarelo, ele vem com um produto ali, não sei se é breu, se eles misturam breu, tá? E acaba ficando meio gorduroso a placa, tá? Então, eu só uso aquele transparente, que é o No Clean, tá? Como testar ele vem soldado direto na placa? Testar o quê, Verônica? Eu não entendi o que você quer testar, mas não sei se... Gente, perguntas aí? Teste o seu notebook com um processador sabidamente bom, ou vice-versa. Teste o processador em outro equipamento. O álcool isopropílico eu acho mais barato. Gente, perguntas aí, por favor? Se tem alguma pergunta aqui... Celso, tem alguma pergunta aí que eu passei lá em cima? É exatamente o chip Ponte Norte que está esquentando muito, tá? Tá dando vídeo, ô Renan? Tá dando vídeo da placa? Viu, Marcos? Oi. Aí o Fábio quer que você fale sobre o curso. Aí não sei que curso que é, mas deve ser o seu curso de manutenção de placa. Bom, nós temos um curso de manutenção de placas de notebook, tá? Ele está em promoção, tá? O valor do curso ele já está com 54 aulas, se eu não me engano, tá? E está custando R$ 199, mas na promoção está saindo por R$ 49 o acesso. Ele é de uma plataforma, você assiste 24 horas por dia e faz parte de um grupo exclusivo para tirar dúvidas, tá? Depois, quem tiver interesse, me pede ali no WhatsApp, tá? Que eu passo o link, ok? Beleza? E no curso é dado todos esses procedimentos de análise de placas, tá? Da placa em si, tá, gente? Não é do conserto do notebook, tá? É um curso que é focado no reparo de placas, tá? Ou seja, nós temos um outro curso, que é o curso básico de notebook, onde você aprende a trocar teclado, trocar a tela, recuperar a carcaça, a dobradiça, tá? Que faz trocar o HD, botar um HD SSD. Então, isso tudo é dado no curso básico, tá? Esse curso é o curso de reparo de placas, que é específico para quem já faz manutenção de notebook, mas que não faz reparo de placa. Ok? Beleza? Quem tiver precisando de mais informação, tá? Está dando vídeo, mas fica reiniciando. Você tem que ver o seguinte, ô Renan. Ele está reiniciando, ele volta por exemplo, existe um sensor de temperatura, depois, quando a gente for falar lá do esquema mais na frente, em outras palestras, talvez para a semana, né? A gente vai mostrar que toda placa de notebook tem um sensor térmico. E quando a temperatura passa de um determinado valor, esse sensor térmico ele entra em ação e faz a placa desligar, tá? Então, tem que ver se o que está acontecendo aí é um reset, né? Por causa da temperatura, tá? Aí tem que se entender. Por exemplo, por que a temperatura está aquecendo muito?
eu não sei se eu já cheguei a falar aqui, o sistema, aqui, ó, eu tenho esse sistema aqui, ó. Ó, aqui é uma placa de notebook, e aqui eu tenho o processador, e aqui eu tenho o cooler, né? O ventiladorzinho. Qual é a função do ventilador? É pegar o ar de dentro do notebook e jogar para fora, tá? Joga para fora aqui, e na hora que joga para fora por aqui, esse ar passando aqui dentro, ele resfria um gás que circula aqui, ó, tá? Isso aqui é chamado de heat pipe. Em inglês significa cachimbo quente. Por que ele é chamado de heat pipe? Porque ele parece um cachimbo, ó. Ó, o formato. Esse formato aqui, ó, parece um cachimbo, tá? Parece um cachimbo. Então é chamado de heat pipe. Então o processador esquenta aqui, esquenta o gás que está aqui dentro, esse gás circula para cá, e na hora que o ar passa daqui para cá, refrigera o gás. Aí o gás volta pelo outro caminho, tem dois caminhos aqui, nesse tubo de aqui, tá? O gás volta refrigerado pelo outro caminho e refrigera o processador de novo. Agora, se aqui não estiver saindo ar, gente, o que vai acontecer? Esse gás não vai ser refrigerado. E aqui dentro tem uma área onde acumula muita sujeira. E teve um aluno, inclusive, que falou que a única coisa que ele não trocou foi o filtro de ar que tem aqui dentro. Só que aqui dentro, gente, não tem nenhum filtro de ar, tá? Na verdade, o que foi que ele fez? Ele abriu aqui e ele viu um feltro aqui dentro, tá? Só que esse feltro que ele viu aqui dentro era a própria sujeira, é o acúmulo de sujeira que acumula aqui dentro. Ele deveria ter retirado aquilo ali. Como ele não retirou, o notebook continuou esquentando e desligando. Aí eu falei para ele, cara, não existe filtro de ar. Aquilo ali é sujeira, você tem que tirar aquilo fora. Você tem que lavar aquilo ali, ou arrancar com uma escovinha, tá? Depois que ele fez isso, o notebook voltou a funcionar de novo. Então, tem que se analisar em que situação que está havendo esse aquecimento, viu, Ena? Pode ser uma falta de refrigeração que esteja causando esse aquecimento. Ok, pessoal? Pessoal, 22 horas, tá? Terminamos aqui, deixa eu ver a última pergunta aqui. Notebook piscando. Eu vi uma pergunta aqui, cadê? Notebook piscando, 3 LEDs e bipano. Aquele LED do cadeado. O que pode ser? O Dantec, o que acontece? Os notebooks, de uma maneira geral, como os Dell, e pode ser que esse Itautec aí também, eles têm, às vezes, uma sequência de bips, tá? Que te dá mais ou menos o que é o defeito, tá? Assim de cabeça, eu não lembro. Mas você tem que ver no manual desse notebook Itautec o que significa, você está falando aí, piscando os 3 LEDs e bipando. Quantos bips está dando, tá? De acordo com a quantidade de bips, ele pode estar te dizendo alguma coisa. A gente sabe no desktop, por exemplo, que quando tem um bip, uma sequência de bips característico, que é problema de memória, tá? Será que você já fez a limpeza lá das memórias, né? Você já verificou se não é problema de memória? Eu estou perguntando porque eu não sei o que você fez, tá? Mas amanhã você me chama no WhatsApp que a gente pode conversar melhor sobre esse defeito aí, tá? O reparo de placas eletrônicas demanda um conhecimento básico de eletrônica
Quem adquirir o curso de placas recebe também o acesso ao curso de eletrônica básica, tá, gente? Beleza, Paulo. Meu WhatsApp é o 21. Deixa eu ver se vai sair aqui. 21 98869 7681. Ó, esse aí é o meu WhatsApp, tá, Paulo? Eu digitei aí. Você me adiciona aí no WhatsApp e amanhã a gente pode conversar mais. Ok, pessoal? Então, amanhã, gente, eu estou terminando agora, vou deixar com o professor Celso para finalizar, tá? E fechar a sala. Amanhã vai ter a palestra do professor Celso sobre funcionamento e manutenção de fontes chaveadas. Não deixe de participar, porque vai estar super legal e tem muito a ver com o funcionamento da placa de notebook, tá? Que a gente vai dar sequência na quinta-feira, ok? Beleza? Então, aguardo vocês aí. Muito obrigado. Vou deixar com o professor Celso e ele vai finalizar com vocês aí. Se ficou alguma pergunta aí, depois vocês coloquem lá no WhatsApp. Falou, gente? Um abraço aí, obrigado aí pelo... E vocês aí, tanto do YouTube quanto do Facebook, muito obrigado aí pela presença, tá? Se ficou alguma pergunta aí lá no Facebook que não deu para mim ver, é só vocês me pedirem lá, tá? Valeu, pessoal. Boa noite, eu agradeço. Oi. E eu espero aí amanhã vocês estejam conosco. Nós vamos disponibilizar no grupo do Congresso o nosso material que nós desenvolvemos para que acompanhe a palestra. É uma experiência, eu acho que vai ser bacana. E depois nós vamos avaliar com vocês aí como é que vai ser essa palestra com o material, onde vocês vão poder acompanhar anotando todo o decorrer da palestra. Legal? Então, amanhã, antes, já o dia todo, vou deixar disponibilizado para vocês fazerem o download. Abraço, fique com Deus, boa noite. E sobre fonte, também o curso, falaremos amanhã. Abraço a todos, boa noite.